Olá, eu sou o Luiz. E eu sou a Ana. E nós fazemos parte do canal Caixa Nerd. E hoje nós vamos falar de Rogue One, uma história Star Wars. Para quem esteve fora da galáxia aí nos últimos anos, o George Lucas, há mais ou menos uns 2 anos atrás, ele se aposentou e acabou saindo então da presidência da Lucasfilmes, que também foi comprada pela Disney, né, nesse meio tempo. E quem assumiu essa presidência então foi a Kathleen Kennedy. E o plano de negócios utilizado na compra da Lucasfilmes é bem semelhante com aquele que a Disney usou com a Marvel, né? Ou seja, a Disney, enquanto empresa, ela se ocupa então dos licenciamentos, da distribuição dos filmes, etc., né? Do orçamento, da produção, enquanto que dentro da Lucasfilmes tem uma equipe criativa que é aqueles que realmente vão definir as histórias, né? Sobre o que serão os filmes, o conteúdo deles, etc. E desde que a Lucasfilmes passou por essa reformulação, foram anunciados então a continuidade da saga Star Wars, ou seja, a gente teve aí episódio 7 ano passado, né, agora episódio 8 e 9 que ainda virão, e também o anúncio dos spin-offs, ou seja, filmes que seriam, aliás, não seriam episódios da saga, mas que seriam histórias isoladas que iriam expandir o universo de Star Wars dentro dos cinemas, né? E o Rogue One é o primeiro dessa leva. E o filme é tudo isso que estão falando? Ah, você deixou a parte pior pra falar, né? Que sacanagem, tá vendo só? Tá querendo se eximir. Eu gostei do filme, mas eu acho que o filme tem muitos problemas, né? Eu também acho um bom filme, um filme muito divertido. Para quem é fã de Star Wars, o filme é um deleite, né? Então, a quantidade de homenagens, referências, né, de imagens icônicas que você vai ver em tela é exorbitante. Então, para quem é fã, para quem está habituado com aquele mundo já, vai se sentir muito recompensado assistindo o Rogue One, né? É porque o filme ele tem essa característica de ser bem fiel. Quando você assiste o filme, de fato você se sente naquele universo de Star Wars. Eu acho que esse é um dos pontos super positivos do filme, né? E sem falar que pra quem é fã, consegue pegar um monte de referência, né? Coisas bem legais, assim, nesse sentido. Mas eu acredito que um dos grandes problemas trata-se da dramatização dos personagens, né? Tem um problema muito grande e você não consegue se apegar à personagem principal, que é a Jean, né? Então, pra mim, isso é um pouco complicado, assim. É claro que isso é uma questão subjetiva, né? Mas na nossa avaliação a gente está tentando partir de certos critérios objetivos. Sim. Então, se a gente comparar, por exemplo, o Rogue One com o Despertar da Força, eu acho que o que tem de acerto em um é o que erra no outro, assim, né? Se por um lado o Despertar da Força tinha novos personagens muito cativantes, né? Então a Rey, o Paul Dameron, o Finn, eram personagens novos e atores novos que agregaram muito ao universo Star Wars. Seus personagens têm dramas, conflitos e um carisma muito grande. Pra mim isso é o que falta em Rogue One. Eu acho que os protagonistas desse filme não têm o carisma de um grande personagem de Star Wars, né? Pois é, eu sei que assim, a Rey, se for pra gente comparar, você nem sabe muito da história da Rey. Mas assim, os primeiros momentos que você vê ela, você já compra ela logo de cara. Agora, você não sabe o passado dela, né? Mas assim, só na apresentação você dela. Se afeiçoa a ela. Exatamente. Ela é apresentada de um modo que você já. Você gosta dela. Você olhou pra ela, você já tem uma empatia muito forte. Sabe? Enquanto lá houve toda uma explicação do porquê que a Jean era daquele jeito, mas eu não sei. Pra mim, pelo menos, não foi uma coisa que me prendeu. Pelo contrário, eu achei até bem complicado, bem, sei lá. E se por outro lado o Despertar da Força tinha, que pra mim é um problema, a estrutura muito formulaica e muito até plagiada de Uma Nova Esperança, né? Sim. Ou seja, até os planetas eram muito parecidos. Isso é o que esse filme tem de um grande acerto. Na verdade, ele apresenta, claro, ele faz homenagem a situações, personagens antigos, mas ele dá muita coisa nova também. Então ele mostra novos mundos, né? Planetas diferentes, situações diferentes. Pela primeira vez a gente tem um ponto de vista do universo de Star Wars a partir das pessoas que estão lá, sei lá, ferradas no cotidiano, tipo, vivenciando aquilo que o Império está fazendo com eles. Quer dizer, eu acho isso muito legal. Quer dizer, você tem aquela coisa cotidiana mesmo de como é conviver com o Império. Porque muitas vezes a gente está naquele ponto de vista ou do Jedi, ou do não sei o que lá, e a gente não tem muito essa visão desse, sei lá, de como as pessoas, sei lá, os comuns como a gente, como que a gente sobreviveria, numa situação dessa. Então isso eu acho um ponto muito positivo, porque você está num ponto de vista ali muito cotidiano, do que está acontecendo, o que o Império está fazendo, entende? E isso é muito legal, porque a gente tem aquela visão do Império
mas é uma visão muito que os rebeldes têm, né? Uhum. Então tem isso também. E se por um lado o roteiro e a direção pecam um pouco nessa questão do background dramático, né, dos personagens, por outro lado, a ideia de que é uma visão diferente sobre o universo Star Wars, ela é muito bem aplicada, né? Sim. Então ele traz uma estética nova, até certos clichês, não clichês, mas algumas marcas, por exemplo, aquelas transições de imagens feitas por cortina, né, que tem todos os episódios de Star Wars, não tem dessa vez, não tem o letreiro, né? Então Nossa, ele tá dá dando um... spoiler já, hein? É um spoiler fraquinho esse. Né? Mas então ele apresenta uma estética diferenciada, né? Pra mim isso é muito emblemático, isso que você falou, inclusive, na primeira cena da Jyn Erso adulta, já tá inclusive no trailer essa cena, né? Quando ela acorda numa cela, que tem um outro alienígena ali do lado dela. Eu achei bem legal porque no trailer eu não tinha reparado, mas ali olhando com mais atenção, se você olhar as celas que estão em segundo plano, né? Você depois da grade dela e ver o que tem lá no segundo plano, você vê um monte de outras celas, né, da prisão e os Stormtroopers andando. E eu lembro que na hora eu associei muito assim um filme, por exemplo, Um Sonho de Liberdade, como se estivesse vendo um filme daquele com os Stormtroopers dentro. Então, vários momentos o filme passa essa impressão assim de essa coisa realista, né? Como é a Guerra nas Estrelas do ponto de vista de quem tá lá embaixo, né? Outra coisa que você falou que eu gostei bastante são as batalhas. Cara, as batalhas são muito boas mesmo. Tem uma câmera frenética aqui embaixo, você vai acompanhando aquilo e aquilo, sabe, vai te instigando, vai uma nave, arrebenta ali, dá porrada e tudo mais, é muito legal. E boa parte do sucesso dessas cenas de ação... Numa escala... bem aumentada. Curioso, porque a trama central do filme é uma coisa menor, mas mesmo assim ele consegue ampliar os combates numa escala diferente, em vários casos até maior do que os da saga original, né? Por exemplo, a quantidade de TIE Fighters desse filme é superior a qualquer outro filme. Agora essa questão do quão boas são as cenas de ação, né? Boa parte disso se deve também à boa montagem que é feita no filme. Porque ela transita muito bem entre os vários núcleos de ação que estão transcorrendo. Porque no terceiro ato você deve ter ali em alguns momentos uns 5 núcleos diferentes. Porque o Esquadrão Rogue One se divide em vários núcleos, você tem ainda o vilão do filme em um determinado local, você tem um general que está coordenando uma frota de outro local. Então, e ele consegue transitar bem por esses núcleos, né, sem te deixar confuso. E boa parte disso, desse acerto no ritmo, tá devido ao uso de vários momentos do uso de raccord, né? Que é quando você consegue colar uma cena com a outra, utilizando uma transição, por exemplo, do movimento de câmera. Então tem um momento X em que a câmera filma uma torre, por exemplo, de baixo para cima, e daí corta, você vê uma nave fazendo o mesmo movimento, né? Então esse tipo de corte ele ajuda a transitar mais fluidamente de um núcleo para o outro e te deixa você sempre dentro do clima, né? Sempre dentro da agilidade da ação e etc. Agora uma coisa que eu acho que o filme começa errando e ele acerta lá depois da metade, no que se refere à trilha sonora do Michael Giacchino, né? É um compositor que eu gosto muito dessa geração mais recente de compositores. E ele teve que lidar com uma questão problemática, né? Que era o quê? Uma decisão. Ou eu homenageio a trilha do John Williams, ou eu crio uma trilha inteiramente nova. E ele optou por um meio termo durante boa parte do filme. E esse meio termo, para mim, ele não soou muito bem, assim, porque tem vários momentos em que você vê um tema clássico da trilogia ou da trilha sonora do John Williams, e daí você vê o tema tocando por 3 acordes, daí ele finaliza o tema de uma maneira diferente. Então eu homenageia, mas quero também mostrar o lado dele, e daí acaba não fazendo nenhuma coisa e outra direito, né? Já no terceiro ato, quando ele aposta as fichas na própria criatividade dele, eu achei ideal, porque ali você vê a música do Michael Giacchino, sem muita homenagem, a não ser em pontos específicos, né? E ele consegue trabalhar de maneira mais livre e fazer o que eu acho que é o mais legal do filme, quando você pega a visão de outros artistas para olhar o universo Star Wars, né? Então isso, quando ele faz isso, ele faz muito bem. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até. E o Darth Vader? Bom, pra quem é fã principalmente, né? Vai ser um dos... Isso é spoiler. Spoiler nada, ele tem um sabre de luz. Mas no trailer a gente não sabia se ele ia ligar o sabre ou não. Ah, óbvio que ele ia ligar, né? Nem na divulgação eles mostraram isso. Mas é óbvio que ele ia ligar.